noite, amigos do canal Mundo do Flamengo, saudações! Fim de jogo, nação 1-1, Flamengo termina em empate com o Atlético Mineiro. E olha, nação, Flamengo deixa na noite de hoje escapar a taça do Campeonato Brasileiro por extrema irresponsabilidade de Filipe Luís. Um time mal escalado, um time mal postado em campo, levou o gol ali do Atlético Mineiro, nação, numa bobeira, numa cagada em cima do ex-jogador do Milan, o Emerson Royal, que eu não consigo nem falar o nome desse cara aqui, nação, porque olha, uma cagada em cima da outra no jogo de hoje. Péssimo jogo do Royal. Flamengo teve diversas chances de gols, nação. Nenhuma foi concluída com sucesso. Todas mal concluídas, todas mal feitas. Flamengo teve uma jogada de ataque bem concluída. Só ali o gol de empate mesmo. E assim, nação, o Flamengo adiou a decisão do Brasileirão para o próximo dia 3 de dezembro, onde o Flamengo jogará em casa com o Ceará no Maracanã. Então rola a bola, nação, um jogão de bola, né? Mais uma decisão do Flamengo. Se o Flamengo vencesse e o Palmeiras perdesse, o Flamengo era campeão. O Palmeiras perdeu, nação. O Grêmio fez a parte dele. Mas o Flamengo dependeu só de si mesmo. E aí acabou como acabou. Então se o Flamengo vencesse e o Palmeiras empatasse, o Flamengo colocaria a mão na taça. Colocou a mão na taça, uma mão na taça hoje, porque o Flamengo, né, por extrema responsabilidade do Filipe Luís, acabou empatando o jogo, entrou ali com o time totalmente reserva. Então o Atlético tentou impedir isso e conseguiu. Flamengo campeão brasileiro dentro da Arena MRV. Segundo título dentro da Arena do Galo. O Atlético conseguiu impedir isso com sucesso. Logo no início do jogo, o Flamengo pôs pressão. Aos 4 minutos era o Flamengo dominante que tínhamos em campo. Só que o Atlético estava ali todo encolhido na defesa e o Flamengo não conseguia fazer finalizações. O Wallace hoje, no primeiro tempo, fez o trabalho de centroavante, né? Aonde ele girou de um lado para o outro, sempre buscando fugir da marcação dos jogadores do Galo. Carrascal, nação, logo nos primeiros minutos de jogo, foi totalmente fominha, bateu pro gol, bateu muito mal, bateu errado. Se tem uma coisa que eu não gosto, nação, é jogador fominha. Carrascal, é só tocar a bola pro Luiz Araújo que tava pedindo a bola. Se fosse o Arrascaeta, se o Arrascaeta tivesse em campo, teria sido gol, nação. Ah, e por quê? Porque o Arrascaeta é o cabeça pensante da equipe do Flamengo. Então o que pressiona, nação, é a quantidade de jogadas também em cima do ex-jogador do Milan, né? O Emerson Royal, nação. O Atlético tentou uma pressão ali aos 15 minutos, mas o Flamengo rapidamente retomou o domínio. Carrascal sumido em campo no primeiro tempo, não jogou nada, não se ouviu falar o nome dele. O Flamengo estava ali sem meio campo praticamente. E aí o Flamengo quase marcou o gol, com uma boa cabeçada do Lino. O Flamengo foi dominante, o Everson defendeu a cabeçada do Samuel Lino com o joelho, nação, no susto mesmo. E aí o Flamengo saiu perdendo, né? Olha, nação, é difícil falar, mas tem que ser falado isso, uma cagada de Filipe Luís. Esse Emerson Royal, cansei de falar aqui, vou falar de novo, ninguém sabe o que esse cara está fazendo no Flamengo. Ah, mas ele veio do Milan e tal. Olha, nação, eu mesma, assim, sinceramente, eu não vejo nenhuma explicação plausível porque esse jogador ter ido pro Milan, porque esse jogador ter jogado no Milan, porque futebol não tem. Porque o Arrascaeta não começou jogando, nação. O Carrascal não está bem há 2, 3 jogos já. Aí vem aquela historinha, né? Ah, Alexandre não joga no sintético. Ah, Bruno Henrique poupado. Ah, Jorginho poupado. Pelo amor de Deus, nação. O Flamengo só precisava de uma vitória. Uma simples vitória. Nem se tivesse sido por 1-0. Era só ter vencido o jogo. O Palmeiras estava ganhando do Grêmio ali no começo do jogo do Flamengo, nação. E aí o Filipe Luís de braço cruzado, à beira de campo, sem reclamar com os jogadores, sem cobrar. É uma atuação boa dos jogadores. E aí o Flamengo criou ali um primeiro tempo muito tenso para o torcedor que estava esperando o título na noite de hoje. Até a velha imprensa, nação, dizendo que o Flamengo tinha que mudar o time. Então olha o nível que estava ali o primeiro tempo do Flamengo. Dizendo que o Flamengo tinha que mudar o time, o Filipe Luís simplesmente não enxerga isso, não enxergou. O Flamengo no primeiro tempo, nação, só fez uma correria de um lado para o outro. Não teve ataque, não teve finalização, não teve jogadas, não teve nada. Olha, são 2 jogadores ali na pequena área do Flamengo. Os 2 erraram o pé da
bola. Então o Flamengo ali que, pelo amor de Deus, o Flamengo que não teve paciência, o Flamengo afobado e o Flamengo que fez o primeiro tempo muito, mas muito vergonhoso e acabou perdendo por 1-0. Amigos do canal Mundo do Flamengo, não me venham com a história, mas o Flamengo é um sério candidato ao título brasileiro, tá com 5 pontos de vantagem. Olha, nação, poderia ter erguido esse título hoje ainda, né? Se não fosse o Felipe Luiz burro, o Felipe Luiz teimoso, o Felipe Luiz sem poder de decisão nesse time do Flamengo. Olha o time com a escala, sendo que o jogo é praticamente uma final, sendo que o jogo estava indo uma taça antecipadamente, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. E é como eu disse, nação, mas tá 5 pontos à frente, não sei o que. Mas poderia ter resolvido isso logo de uma vez por todas, principalmente antes da final da Libertadores. Agora adiou lá pro começo de dezembro, adiou pra quarta-feira que vem, nação. Então o Flamengo faz um jogo bom e faz um jogo ruim. Foi assim o ano inteirinho. Faz um jogo de encher os olhos da nação brasileira e logo no jogo seguinte faz uma vergonha dessas. E eu não falo por uma vergonha só pelo placar do jogo, mas eu falo que foi uma vergonha, nação, porque o Palmeiras perdeu pro Grêmio lá de 3-1 e o Flamengo, em vez de ter feito a parte dele, que era ganhar do Atlético por 1 gol de diferença ao mínimo, 1-0 estava bom. O Flamengo foi lá, saiu perdendo e fez empate ali na sorte nos últimos minutos de jogo. Ô Felipe Luiz, aqui comigo, ó, pelo amor de Deus, cara. Hoje também é uma final, então você entra com os titulares, faz o placar no jogo e bota os reservas no segundo tempo do jogo, quando tudo tiver resolvido. Mas não, nação, o Felipe Luiz ele não tem tino de treinador, ele não tem poder de decisão nesse time do Flamengo. Tudo bem se o Flamengo perdesse hoje, né, teria mais 2 jogos, mas sábado, nação, sábado é jogo único. Mas o Felipe Luiz entra com um bando de mancos, igual esse Hermes Royal, e é um exemplo perfeito, sabendo que hoje poderia ter levantado a taça. O Alan chutou bem no gol ali ao longo do primeiro tempo, mas ele poderia ter dado um toquinho pro Luiz Araújo. Mas não, nação, ele foi totalmente fominha. O Flamengo fez 6 finalizações no primeiro tempo, nenhuma levou chance real de gol ao gol do Everson. Então vimos em campo o Flamengo totalmente afobado, o Flamengo com deficiência pelas laterais, o meio de campo com o Carrascal que não teve eficiência e um ataque com o Alan que também não deu resultados. Esse foi o Flamengo, nação, que eu vi no primeiro tempo. E aí o Felipe Luiz mexeu certo no intervalo e tirou o Alan que não estava nada bem no jogo. Poderia ter mexido ainda no primeiro tempo, na minha opinião, logo assim que o Atlético fez o gol. E aí botou Bruno Henrique. O Atlético, aos 2 minutos do segundo tempo, nação, pressionou com o Dudu em cima de quem? Em cima do ex-jogador do Milan, o Royal. Então, nação, a minha opinião, que era para ter colocado os titulares no primeiro tempo do jogo ainda. Feito o placar e substituído no segundo tempo, conforme quem precisava. Mas o Felipe Luiz preferiu fazer tudo ao contrário. Aí entre Jorginho e Arrascaeta sai Everton Araújo e Carrascal. O jogo foi ficando mais tenso, nação, pro torcedor que esperava uma vitória, esperava o título do Brasileiro hoje ainda. Então o Felipe Luiz faz o jogo complicado, faz o jogo tenso pro Flamengo porque ele quer. E a defesa do Flamengo continuou batendo cabeça. O Ross salvou o Flamengo ali com o pé, o chute feito pelo Rony. E nação, com o Arrascaeta e com o Jorginho, mudou completamente todo o sistema de jogo do Flamengo. Eu achava que o Felipe Luiz tinha que arriscar com Cebolinha. Apesar de que hoje o Samuel Lino não jogou mal, jogou até bem. Mas, nação, o que pesou pro Flamengo são muitos erros técnicos, são muitos erros de passes, muitos erros individuais. E, nação, eu tava aqui assistindo o jogo, né, tudo bem? E aí o comentarista falou, não, é Emerson Royal, ex-jogador do Milan. Aí eu parei e pensei, ué, será que é outro Emerson Royal? Porque esse não pode ser. Esse que é o Emerson Royal que conseguiu ir pro Milan, nação. Olha, tem um empresário ótimo, hein? E aí vem Cebolinha, nação. O jogo poderia ter sido resolvido no primeiro tempo, como disse várias e várias vezes. Aí tivemos um pênalti pro Grêmio, em Porto Alegre. O Grêmio vencendo 2-1 Palmeiras e o Flamengo, enquanto isso, lá em Belo Horizonte, perdendo de 1-0 pro Atlético Mineiro. E aí o que acontece? A culpa disso tudo, nação, é de quem? A culpa disso tudo é do Felipe Luiz.
Por causa desse tipo de escalação, culpa de tudo isso por causa do futebol apresentado na noite de hoje. E o futebol apresentado hoje foi o que decepcionou o torcedor do Flamengo. O Filipe Luís deixa o torcedor muito irritado. Então, no final das contas, são três pontos perdidos que vão para a conta do Filipe Luís. Amigos do canal Mundo do Flamengo, eu não vou mentir aqui, eu estou sim muito chateada com o Flamengo, com a escalação que o Filipe Luís fez hoje, nação. Porque o campeonato brasileiro poderia ter sido resolvido hoje praticamente. Aí vem, né, todo mundo, vem os baba-ovos, vem os defensores do Filipe Luís aqui e falam: ah, mas tá 5 pontos à frente do Palmeiras, o Palmeiras perdeu hoje, né? Mas poderia ter feito um gol, é só ter vencido de simples 1-0, nação, para poder levantar a taça e dar um fim no Campeonato Brasileiro hoje mesmo. Ter ido para decisão sábado com a taça do Brasileiro na mão já. Mas o que acontece? O Filipe Luís é burro, o Filipe Luís é teimoso. Filipe Luís bota o Luciano, que é um garoto para entrar ao longo do segundo tempo, bota de titular. É um jogo valendo título, não é um jogo de carioca, não. Aí a zaga com Danilo, sem Léo Ortiz, não passa confiança, nação. As laterais com o ex-jogador do Milan, Emerson Royal, dito cujo, não passa confiança. As laterais sem Varela e sem Alexandre, com certeza não passam confiança nesse time do Flamengo. Então, nação, é o Flamengo que teve a chance de abrir o placar e até mesmo de construir o placar ainda no primeiro tempo. O Galo fez 1-0, botou linha de 5, botou até linha de 6 ao longo do segundo tempo e ficou nisso. Então o Flamengo poderia estar com o placar feito, mas o Filipe Luís novamente mete os pés pelas mãos. E aí o Filipe Luís vai para a entrevista pós-jogo, para a coletiva pós-jogo e fala: o repórter pergunta uma coisa, ele não responde uma coisa que não tem nada a ver, e aí fica um monte de baba-ovo, nação, gravando ele. Filipe Luís não fez um jogo correto, isso é nítido, nação, isso é um fato. E aí você escuta falar que o Flamengo estava muito bem em campo, né? Eu não vi isso. Aos 26 minutos o Flamengo não estava nada bem em campo. Não tinha um chute a gol, não tinha um lançamento, não tinha um cruzamento, não tinha nada. Nenhuma grande defesa do goleiro Everson. Aos 30 minutos o Flamengo deixou ali escapar a vitória. Tava deixando 1-0 pro Galo e ficou nisso. Então o Atlético todo na defesa, todo no retranque, o Flamengo todo no ataque, mas não tinha nenhum chute a gol. Então o Flamengo tava deixando escapar a vitória. Aliás, deixou escapar a vitória ainda no primeiro tempo, por aqueles jogadores totalmente fominhas, tipo o Carrascal. E olha, o Carrascal é um bom jogador, é um ótimo jogador, mas não vem jogando bem há 3-4 jogos. E o Filipe Luís não pode botar ele de titular na Libertadores se ele não recuperar esse futebol de 3-4 dias aí. Então o Filipe Luís não enxerga as coisas. Tem que esperar a torcida pedir. A torcida pediu pelo Cebolinha no jogo, ele foi lá, botou Cebolinha. Tem que esperar os comentaristas falarem que o Flamengo tem que mudar. O Filipe Luís não enxerga o jogo. O Filipe Luís fica parado ali na beira de campo com os braços cruzados. Enquanto isso, o rival perdendo, o Flamengo perdendo também. O Flamengo poderia ter levantado o título brasileiro na noite de hoje. E o Atlético, nação, Atlético jogou como se fosse o atual campeão da Sul-Americana. Se tivesse jogado assim sábado passado, não teria perdido a final pro Lanús nos pênaltis ainda. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo pode levantar a taça do Brasileirão no próximo dia 3 de dezembro. O Flamengo pode ganhar a Libertadores no próximo sábado, dia 29 de novembro. Olha, nação, na minha opinião, o BAP não deve continuar, não pode continuar com o Filipe Luís em comando do Flamengo no próximo ano de 2026. O Filipe Luís, ele não tem poder de decisão nesse time do Flamengo. Flamengo vai lá, faz um jogo excelente com os titulares. Um jogo de encher os olhos do torcedor rubro-negro. Aí no próximo jogo, Filipe Luís vai lá, sem culhão, sem poder de decisão e escala os reservas. Um jogo que vale o título, num jogo que é uma própria final. Um jogo importantíssimo pro Flamengo. O Flamengo não poderia ter perdido. E aí o que acontece? Ele vai lá e escala as reservas. O Flamengo faz um jogo péssimo, o Flamengo faz um jogo horrível e empata. Perde de levantar a taça hoje. Então, Flamengo, nação, isso pra mim é uma falta de respeito com o torcedor rubro-negro que vai no Maracanã, paga ingresso. O Flamengo arrecada 5 milhões todo jogo de ingresso, nação.
Todo jogo tá lá o Maracanã cheio. Menor público, eu acho que esse ano foi 65 mil pessoas no Brasileirão. Então o Flamengo não pode deixar isso acontecer. E olha só, na minha opinião, o Flamengo, como tem dinheiro de sobra para ir na Europa e contratar um técnico que realmente tenha culhão para treinar o Flamengo não deve continuar com o Filipe Luís para 2026. E não importa se vai ganhar Brasileirão, não importa se vai ganhar Libertadores. A fase de grupos do Flamengo na Libertadores, foi algo assim, que foi quase vexaminosa. O Flamengo, olha, se conseguiu ganhar jogos em casa, foi 1 ou 2. Então, é um ano de muitas oscilações desse time do Flamengo. Não importa se vai ganhar, se não vai ganhar, é oscilação atrás de oscilação. E a marcação do Atlético Mineiro no jogo de hoje, nação, é um homem a homem. Então, ali no fim do jogo, já o Flamengo deixando escapar o título. Aliás, deixou escapar, né? Todas as chances de vitória vieram no primeiro tempo. O Flamengo deixou escapar por culpa do Filipe Luís. Um time mal escalado, um time mal postado em campo. Então, esses 3 pontos devem ir para conta do Filipe Luís. Flamengo poder ter erguido a taça ainda essa noite, ainda mais com o tropeço do principal rival. Mas o Flamengo, acima de tudo, tropeçou nos seus próprios erros. O Flamengo tropeçou nos erros de Filipe Luís, nação. Filipe Luís é um cara que não tem capacidade para treinar um time como o Flamengo. O Filipe Luís é um cara que não tem poder de decisão nesse time do Flamengo. Então o Filipe Luís, uma decisão, entra com o time totalmente reserva. Hoje foi uma decisão, nação. O Flamengo vai ter que vencer o Ceará no Maracanã para poder levantar a taça. Não que isso seja algo, meu Deus, nossa, não. Mas mesmo assim, poder ter resolvido hoje ainda. Então o Atlético construiu o placar no primeiro tempo e se fechou no segundo tempo. Aí, nação, finalmente, aos 46 minutos, para não ficar tão feio assim pro Flamengo, Bruno Henrique empatou o jogo de cabeça. O nosso Bruno Henrique, nação, um jogador totalmente histórico, empatou o jogo. Aí tivemos a expulsão corretíssima, a expulsão do Rony. E foi corretíssima mesmo, nação, porque ele foi ali para lesionar o Ayrton Lucas. Expulsão muito corretíssima. Aliás, a arbitragem, nação, eu acho que a arbitragem no segundo tempo de jogo não deixou a bola rolar muito, não deixou o jogo fluir como deveria ter deixado ainda no primeiro tempo. Mas foi uma arbitragem, assim, no mais, tudo ok. Então o Flamengo, como eu disse, tropeçou nos seus próprios erros, viu o rival perder de 3-2, aí viu o Filipe Luís fazer mais erros do time do Flamengo, como entrar com reservas no jogo que valia o título. Mas enfim, nação, até sábado eu vou voltar aqui com outro vídeo, um pós-jogo mais detalhado, um pós-jogo mais calmo e tudo também sobre o Aeroflá, nação, jogaremos juntos. Iremos para Lima, rumo à taça da Libertadores, de rumo ao jogo contra o Palmeiras. Lima, Peru, sábado, 6 horas da tarde. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, decisão finalíssima da Copa Libertadores da América. Jogaremos juntos, nação. Tomara que o Filipe Luís não invente moda e tomara que voltaremos de Lima com o tetra da Libertadores. Então, até lá, então, jogaremos juntos e abraço, nação rubro-negra.